Fala galera, que bacana que você chegou aqui em mais um vídeo do nosso canal. Bom, hoje vamos falar sobre artrodese. Artrodese é um processo de fixação articular que tem diversos motivos, tá? Elas podem ser temporárias como também podem ser definitivas e são muito importantes para que haja evolução clínica de uma determinada conduta terapêutica ou então para que você bloqueie uma determinada articulação para uma alteração qualquer que a articulação não possa ter movimento. Então, prazer, eu sou José Góes, sou fisioterapeuta, sou professor de anatomia há mais de 20 anos e sou fisioterapeuta clínico que estou todos os dias aqui no Instituto de Tratamento da Dor atendendo pacientes com problemas osteomioarticulares, tá ok? E hoje a gente vai falar sobre artrodese. Eu já queria te pedir, tá, para você, se tiver alguma dúvida nesse vídeo, manda um comentáriozinho que eu vou ter um prazer absoluto de estar te respondendo. E se você gostar do vídeo, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho, porque a gente está subindo vídeo todos os dias para te ajudar nesse processo de entendimento clínico, terapêutico e também acadêmico. Então cai aqui para dentro, vamos aprender um pouquinho sobre artrodese. Chega aqui. Então, gente, olha só, artrodese, tá? Quando a gente fala de artro, primeira coisa, tá? Vamos entender a nomenclatura. Se você me acompanha, você vê que eu sempre tento fundamentar a parte etimológica da palavra, de onde é que ela veio, para que fique mais fácil o aprendizado para você. Sempre que a gente fala de artro, nós falamos de articulação. Articulação. E quando a gente fala de dese, a gente fala de fixação. Então, o que é uma artrodese? O nome já está dizendo, é uma fixação de uma articulação. Bom, então assim, é uma anquilose artificial, tá certo? Anquilose é uma diminuição ou uma parada de movimento de uma articulação, tá ok? Mas só que aqui é uma anquilose artificial. Por que anquilose artificial? Porque, na verdade, é feito um procedimento cirúrgico que tem um determinado motivo que a gente vai ver aqui, uma porrada de... Olha só, fica até o final desse vídeo porque a gente vai ver uma porrada aqui de raio-x para te fundamentar bem direitinho, que você entender a necessidade disso aí. Então, é uma anquilose artificial, porque nós temos também as anquiloses que não são artificiais, como as espondilites anquilosantes, como por exemplo as artroses e por aí vai. Então assim, essa anquilose artificial, tá? Ela na maioria das vezes, tá? Ela é realizada para você fazer um alívio de uma dor que é intratável, tá ok? Então vamos supor, existem algumas situações que tem algumas dores, que essas dores são intratáveis, não estamos conseguindo, já foi feito de tudo, tá? E aí vamos fazer o quê? Vamos bloquear essa articulação para que essa articulação ela fique paradinha por um tempo de forma definitiva, para que não venha, para que haja uma melhora clínica, tá? E não só não melhora de uma dor intratável. Tem também situações neurológicas, como também tem situações terapêuticas que a gente vai falar até o final desse vídeo. Bom, então é realizada uma cirurgia que fixa a articulação. Como a gente já falou, é uma fixação artificial que ocorre por conta de uma cirurgia. Então, quem é que faz uma artrodese? É um médico, tá certo? Bom, então aqui ele faz uma fusão óssea de qualquer articulação do corpo, destituindo-a de mobilidade. Então, você vai fazer uma fusão óssea retirando a mobilidade de uma articulação. Então, isso, de forma muito simples, é uma artrodese, tá certo? Às vezes a gente complica, às vezes a gente fica pensando, tá, que é algo de outro mundo e tal, mas não, é só isso, tá? Essa artrodese ela é feita também para manter alguns alinhamentos, tem situações que ela é feita para você manter alinhamentos, que a gente vai estudar, tá certo? E para promover a estabilidade de uma determinada estrutura ou de uma articulação. Como assim promover uma estabilidade, tá certo? Então imagina que você tem uma hérnia de disco, tá?
e essa hernia de disco já está numa fase, vamos lá, às vezes protrusa, aliás, extrusa ou sequestrada, seguida de um deslizamento da vértebra em um processo chamado de espondilolistese. Aí você vai fazer uma artrodese, para essa artrodese fazer uma fixação da vértebra para que essa vértebra não aumente o seu processo de deslizamento. Então, assim, ó, quais são as indicações? Primeira indicação, você realizar uma... primeira indicação, pacientes que têm instabilidade articular. Quando esse paciente tem uma instabilidade articular, como aqui eu acabei de falar para vocês, de uma espondilolistese, que é um deslizamento da vértebra, é realizada uma fixação dessa estrutura. Como não somente de vértebra, mas também de punho, de dedo, ou enfim, de quadril, ou de uma articulação que tenha e que seja extremamente instável. Bom, também se realiza algumas artrodeses para pacientes que têm pé plano. Então, se liga para que pacientes que têm pé plano, ele tem um arqueamento aqui do arco plantar, porque tem um ossozinho chamado osso navicular, que esse osso navicular ele desce, e por conta dessa descida, não tem como você levantar esse osso, fazer um exercício para que esse osso ele fique lá em cima, mantendo o primeiro arco, tá certo? Longitudinal. Aí é feito uma artrodese, que é uma fixação cirúrgica, onde levanta esse osso e bloqueia essa articulação. Uma outra indicação também de uma artrodese são situações de fraturas, tá? Existem situações de fraturas e que para que a fratura ela tenha um processo de consolidação, a articulação perifratura, pertinho da fratura, ela tem que ser bloqueada para que essa fratura ela seja, ela venha a evoluir, tá certo? O processo de recuperação, tá ok? Lembrando que geralmente quando a gente fala em fratura, tá certo? A gente fala em artrodeses que são temporárias, tá? Então, assim que a fratura ela é recuperada, a regeneração do osso, essa artrodese geralmente ela é retirada. Bom, temos uma outra indicação que são as osteonecroses, pacientes que têm necroses ósseas, tá certo? A articulação perinecrose, ela também tem um processo de fixação, que essa articulação, essa fixação pode ser temporária ou não. Bom, aqui como a gente já falou também, outra indicação são hérnias discais, principalmente se essas hérnias discais forem acompanhadas por deslizamento vertebral, uma parada chamada de espondilolistese, é também realizada uma artrodese, tá certo? E as espondilolisteses, como eu falei, que são esses deslizamentos, também são situações, principalmente se for espondilolistese grau 3 e grau 4, que obrigatoriamente você tem que fazer uma artrodese, tá certo? Um espondilolistese grau 3 é quando a vértebra ela desliza mais de 50% do seu platô vertebral até 75%. Então, se a vértebra deslizou, o platô vertebral, você tem aqui uma vértebra superior e uma vértebra inferior. Não importa se foi a de cima ou se foi a de baixo. Mas se deslizou de 50 a 75 graus, é uma espondilolistese grau 3. Se for acima de 75 graus, é uma espondilolistese grau 4. E essas obrigatoriamente tem que ser feito uma artrodese, tá certo? E na verdade, as espondilolisteses grau 2, que é de 25 a 50%, a grande maioria também se faz necessário você fazer uma artrodese. E esse tipo de artrodese é uma artrodese definitiva, porque não recupera e a vértebra não volta. Então, gente, assim, ó, maneiras de realização. Pode ser feito enxerto ósseo. Existe um material de fixação, que esse material de fixação são parafusos de titânio, espaçadores. Temos também algumas barras e pinos, tá certo? Para que haja um processo de fixação, tá? Bom, aqui, ó, eu trouxe para vocês uma situação que eu estou mostrando uma artrodese da coluna vertebral, aqui da coluna lombar. Então, aqui a gente tem quem, ó? O sacro, tá? Aqui temos L5, L4, L3 e bem aqui em cima L2.
Veja bem, quem foi bloqueado? Foi bloqueada a vértebra aqui, ó, L4, L5 e o sacro. Essa região aqui, gente, ó, não vai mais mexer. Por qual motivo vocês acham que foi feita essa artrodese? Bom, se a gente pensar que teve uma espondilolistese, não teve espondilolistese. Você vê que o alinhamento aqui de todas essas vértebras estão perfeitos. Muito provavelmente, esse paciente aqui ele tem tido uma hérnia de disco, que essa hérnia de disco pode estar sequestrada ou extrusa. Lembra que a hérnia de disco extrusa é quando rompeu o ligamentozinho posterior e entrou no canal medular. E uma hérnia de disco sequestrada é quando houve a invaginação desse disco, tá? Se faz necessário que você faça esse processo de bloqueio para que após esse processo de bloqueio não haja uma evolução dessa hérnia que pode gerar um comprometimento neural. Muito bem, aqui ó, eu queria mostrar para vocês essa outra artrodese. Aqui a gente tem, ó, que você tem sacro S1, aqui temos L5, aqui temos L4, L3, L2, L1. E aqui já temos T12, tá certo? Com a última costela articulando aqui em T12. Então, ok? Observe isso daí, tá certo? Tá aqui a última costelazinha também, K12. Bom, isso aqui é um caso muito interessante, porque se você observar aqui essa imagem, tá? Você pode até nem achar que aqui é L4 e que nem aqui é L5, mas são duas vértebras. Acontece que é tão interessante isso aqui, que esse paciente, ele não tinha o processo espinhoso de L4, tá? Ó, aqui a gente observa o processo espinhoso de L5, processo espinhoso de L3, processo espinhoso de L2, mas aqui, ó, não tem espinhoso de L4. Esse paciente ele tem uma variação anatômica e que essa variação anatômica aí está mostrando que ele não tem esse processo espinhoso L4, você pode até confundir, mas de forma muito fácil você vê que aí são duas vértebras. Como é que você vê que aí são duas vértebras? Aqui, não sei se você nota, mas tem o processo transverso de L5 e bem aqui você tem o processo transverso de L4. Da mesma forma que se você contar de baixo para cima, aqui você observa a 12ª costela, está aqui a 12ª costela, e aqui você tem T12. Show? Aqui é uma imagem pegadinha, tá? Mas dá para você ver por isso aí, tá? Muito bem, vamos para frente. Olha só. Olha só um processo de artrodese aqui também, gente. Não, deixa eu só voltar aqui para você ver. Ó. Aqui, ó, por que essa artrodese foi feita? Veja que teve um desgaste completo aqui da matriz tecidual do disco e uma vértebra, ela encostou na outra, ela achatou completamente, tá? Então, com certeza absoluta, esse paciente aqui ele tem uma protrusão com uma sequestração discal e já tem uma grande probabilidade de ter um comprometimento neural. Gente, olha só, queria mostrar para vocês essa situação. Aqui você tem o sacro, tá? Aqui você tem L5, L4. E essa artrodese foi uma artrodese realizada entre L4 e L5, tá certo? E que você observa que existe um processo aqui também de desgaste discal muito grande e de redução desse espaço, tá? Olha só aqui a diferença do tamanho desse espaço discal aqui, ó, entre L2 e L3. Olha a diferença do espaço discal entre L3 e L4. E olha que entre L4 e L5, o espaço discal está extremamente diminuto. E esse paciente tem uma probabilidade muito grande de ter um comprometimento neural, tá certo? Bom, essa outra situação aqui é uma artrodese temporária, uma artrodese por conta de uma fratura. Aqui você tem ó, o calcânio, tá? Calcânio. E aqui você tem o talos, tá ok? Então, esse paciente, ele, por conta de um processo de fratura, um processo de tosse, tá? Foi feita essa artrodese aqui, que aqui é uma artrodese temporária, tá? Assim que esse processo de recuperação de ligamento, de tendão, ou de cirurgia, ou de fratura for restabelecido, esse parafusozinho aqui, ó, ele vai ser retirado. Então, aqui é uma artrodese temporária.
Gente, aqui é uma artrodese que é uma haste já por conta de uma escoliose. Tá? Esse paciente aqui, ele, por conta dessa escoliose, foram colocadas essas hastes. Olha o tamanho dessa escoliose aqui, ó. Olha o tamanho dessa escoliose, tá ok? Esse tipo de curva, da forma como está, não existe probabilidade grande, quase que nenhuma, de recuperar essa curva. Às vezes, quando a curva é muito grande, começa daí, já começa a ter comprometimento visceral, e aí o doutor, o ortopedista, o cirurgião de coluna, na maioria das vezes, na maioria não, em algumas situações, depende muito da situação clínica do paciente, decide fazer esse processo de artrodese, tá certo? Vamos passando. Aqui também artrodesezinhas temporária, tá? Então isso aqui também é um processo de fratura. Isso aqui depois retira, assim que for recuperada a lesão, essa artrodese ela sai. Aqui também, ó, situação de fratura, a artrodesezinha que você coloca aqui, ó, tá certo? Para fixar um pouquinho a articulação para que venha nessa recuperação ser mais tranquila. Aqui essa artrodese aqui, sinceramente, tem que estudar se vai ser uma artrodese temporária ou não, porque houve uma perca de substância óssea muito grande aqui. Aqui você tem o osso rádio, aqui você tem una, tá? Aqui você tem rádio, aqui você tem una. Esse paciente aqui, ó, colocou essa fixação aqui, ó, interna, extramedular, na maioria das vezes só para recuperar esse processo de fratura, e muito provavelmente depois vai depender de como foi a evolução isso aqui da decisão do cirurgião, de retirar depois essa artrodese ou não, tá ok? Então, gente, aqui, ó, a gente tem um outro artrodese aqui, ó, na região cervical. Aqui observa essa região aqui, ó, antes de artrodesar, que houve um deslizamento muito grande aqui, ó. Observa o quanto que essa vértebra aqui ela deslizou, tá? Então é importante que você faça o processo de fixação como foi feito aqui, porque pode gerar um processo neural muito grave, tá certo? Não só neural, tá? Lembra que aí também passa a artéria vertebral, e essa artéria vertebral também pode ficar comprometida. Então, gente, olha só um outro sistema de artrodese aqui de coluna, para você fixar, para você estabilizar as estruturas vertebrais. Observa que aqui, ó, essa vértebra aqui, ela está completamente desgastada. Então, aqui você tem uma espondiloartrose muito grande, tá ok? Com a redução de espaço, olha a diferença desse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui, ó, para esse espaço aqui, ó, que já é bem diminuto, tá certo? E esse aqui, ó, que praticamente já encostou, e esse aqui também que praticamente não existe, tá certo? Bom, em caso de espondiloartrose importante, que aí você tem que fazer uma artrodese para fixar, para diminuir a dor e para proteger o paciente. Muito bem, gente, então era isso, tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês, que são casos de artrodese, na maioria das vezes, tá certo? Isso aí pode ser temporário, em algumas situações é definitivo, depende da decisão clínica do ortopedista, do cirurgião, o quanto aquilo ali pode evoluir ou não, para que essa decisão ela seja tomada. Agora, o que eu queria falar também, um papo muito importante para você, é que se você for fisioterapeuta, se você for profissional da educação física e está com esse tipo de paciente, é importante que você converse com o médico. Se você for fisioterapeuta e recebeu esse tipo de paciente, é importante que você converse com o médico, com o doutor, para saber até onde você pode ir e aonde você não pode ir. E se você é profissional de educação física e pegou esse tipo de paciente no teu estúdio de pilates ou de musculação, na academia, é importante que você também converse com o médico para saber até onde você pode ir ou não, e também com o fisioterapeuta, principalmente também com o fisioterapeuta, porque ele que vai entender a parte funcional daquela estrutura, até onde pode ir também e até onde não pode ir. Fechado? Essa era a minha dica de hoje sobre artrodese. Eu te peço aí para, se você realmente ficou até aqui, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho e passa esse vídeo para a maior galera, porque ele ficou muito top. Grande abraço, eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.